Se isso aparece em você, sua maturidade está mais avançada do que imagina. Você percebe que já não tem mais paciência para certas coisas e isso te preocupa? Tem dias em que você se sente cansado, mas não é um cansaço do corpo. É algo mais profundo, um desgaste silencioso, emocional, e talvez você nem fale disso com ninguém, porque, por fora, você continua firme. Mas, por dentro, existe um questionamento constante. Será que estou envelhecendo da forma certa? E isso pesa. Você começa a notar mudanças que antes não existiam. A energia já não é a mesma. O foco oscila, o entusiasmo às vezes desaparece sem aviso. E o pior é que você olha ao redor e sente que ninguém realmente entende. Mas deixa eu te dizer algo importante. Se você percebe isso, isso não é fraqueza, é consciência. E isso muda tudo. Porque poucas pessoas têm coragem de olhar para dentro e reconhecer o que está acontecendo. A maioria apenas ignora, finge que está tudo bem e segue no automático. Mas você não, isso é mais sério do que parece. O problema começa quando você confunde maturidade com perda. Quando acha que sentir menos vontade, menos impulso, menos urgência é sinal de decadência. Mas talvez ninguém nunca tenha te contado isso. Maturidade não é perder, é filtrar. Você começa a selecionar melhor onde coloca sua energia. Você deixa de reagir a tudo. Você escolhe suas batalhas. E isso pode parecer, à primeira vista, um afastamento, mas na verdade é evolução. Só que existe um detalhe que poucas pessoas percebem. Esse novo você ainda está se adaptando. E nessa fase surge um conflito interno. Uma parte sua quer continuar como antes. Outra parte já não aceita mais certas coisas. E isso gera dúvida, insegurança, até um certo medo silencioso. Será que estou ficando mais fraco? Ou mais sábio? E essa pergunta muda completamente a forma como você vive. Porque se você acredita que está ficando mais fraco, você começa a se limitar. Mas se entende que está ficando mais consciente, você começa a se libertar. Isso explica por que você se sente assim. Você não perdeu sua essência. Você refinou sua percepção. Coisas que antes pareciam importantes, hoje já não fazem sentido. Discussões vazias te cansam. Ambientes negativos te drenam. E isso não é isolamento. É proteção emocional. Mas cuidado, porque o outro lado disso pode ser perigoso. Quando você começa a se afastar de tudo, inclusive do que ainda faz bem. E é aí que muitos se perdem, porque confundem paz com ausência e viver sem conexão. Não é maturidade, é vazio. Poucas pessoas percebem esse detalhe. Maturidade de verdade não é se fechar para o mundo, é saber se posicionar dentro dele. É saber dizer não, sem culpa. É saber dizer sim, com presença. É entender seus limites sem se diminuir. E isso exige algo que nem todos desenvolvem. Você começa a perceber padrões em você e nos outros. Percebe quando está reagindo por impulso, quando está carregando algo que não é seu. E aos poucos começa a se libertar disso. Mas isso também traz um desafio. Porque quanto mais consciente você se torna, menos tolerante, você fica com o que te faz mal. E isso pode gerar afastamentos, mudanças, recomeços inesperados. E sim, isso assusta, porque o ser humano busca segurança. Mas o crescimento exige movimento, e talvez seja isso que está acontecendo com você agora. Você está mudando, e essa mudança não é externa, é interna, silenciosa, profunda, irreversível. E isso é mais poderoso do que você imagina. Porque enquanto muitos estão presos ao passado, você está se reconstruindo, mesmo sem perceber, mesmo com medo, mesmo com dúvidas. E aqui está a verdade que quase ninguém fala. Envelhecer não é o problema. Envelhecer sem consciência. Porque quem vive no automático não evolui, apenas acumula tempo. Mas você está sentindo, refletindo, questionando. E isso significa que existe vida aí dentro. Existe presença, existe transformação.
E isso muda o jogo. Talvez você ainda não tenha todas as respostas, mas já começou a fazer as perguntas certas. E isso já te coloca em um nível diferente. Então, da próxima vez que você perceber essas mudanças, não tenha medo, observe, porque pode ser apenas um sinal de que você não está envelhecendo, está amadurecendo. E amadurecer não é perder quem você foi, é finalmente se tornar quem você sempre deveria ter sido.